E agora nós vamos falar sobre um assunto aí que interessa muita gente, que é calvície. Vamos falar com a dermatologista Magali de Oliveira Brasil. Bom dia, Magali. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Dia. Bem-vinda novamente ao Manhã News. Obrigada, é um prazer. Magali, então, quais são os principais sinais da calvície? Bom, é assim, você observa uma rarefação, né, no próprio couro cabeludo, o pelo ele vai afilando, ele vai ficando mais fino. Ao lavar o cabelo você vê uma quantidade maior de pelos de cabelo na sua mão, né, naquela espuma do shampoo. Você também pode observar um aumento de cabelos no travesseiro, no ralo, né? Ou às vezes a mulher principalmente passa a mão nos cabelos e vê aquele chumaço de cabelos nas mãos, então isso causa muito estresse para aquele paciente. Aí é o momento dele procurar ajuda médica. E são vários fatores, né? Fator hereditário, enfim. E tem também, em alguns casos, os pelos não começam a cair, mas eles vão ficando mais finos, que é até o meu caso aqui, eu sou um pouco calvo. E eu percebi que não percebi cair cabelo, mas eu percebi que foi ficando ralo. Exatamente. E existe esse caso também? Existe. Então, nós estamos falando da alopécia androgenética, né? É o nome científico da calvície masculina, que também pode ser feminina. A alopécia androgenética pode ser tanto feminina quanto masculina. Então, assim, como você é um exemplo vivo mesmo. O pelo, às vezes, o cabelo, você não nota que ele caiu, mas você nota o afilamento progressivo dele, vai ficando mais fininho, até que ele chega a um ponto chamado pelo velos, que é aquele pelo como se fosse de bebê, bem fininho, bem fininho. Na verdade, isso já é um estado mais avançado do problema. Você tem que tentar pegar esse paciente, orientar esse paciente no princípio, lá por volta dos seus 25, 30 anos, que é quando começa a ocorrer a queda de cabelo, que é uma queda superior a 100 fios, geralmente, e esses são 100 fios que não são repostos, porque se eles fossem repostos, a gente não consideraria uma calvície, você não evoluiria para uma calvície. O problema é que, às vezes, o organismo não consegue repor essa quantidade de fios. E aí, com o passar dos anos, você desenvolve a calvície. Ela pode ter estímulo hormonal, principalmente a testosterona, a dihidrotestosterona, é o hormônio envolvido com a calvície, e fatores genéticos principalmente, tá? Então existem vários mitos, né, envolvidos na calvície masculina e feminina. Sim, eu ia até mencionar os mitos agora, Magali. Inclusive, um deles é a questão de puxar da mãe a calvície. Isso é um mito ou é uma verdade? Olha, é uma verdade parcial, porque assim, é uma herança genética, mas não é única e exclusiva da mãe. Isso é um mito. Ela é uma herança autossômica dominante, né, na linguagem médica. Você pode herdar tanto do pai quanto da mãe. E a penetrância é variável. O que significa isso? Às vezes expressa naquele filho essa característica genética ou não. Por exemplo, você pode ter um irmão totalmente cabeludo e você ser calvo. É uma expressão variável da genética. É uma coisa fantástica, a genética mesmo. Interessante. Temos mais mitos, aquela história o filho de pai careca, ele vai ser careca? É a questão do irmão também, né? Essa penetrância variável do gene, às vezes você herda esse gene ou não, entendeu? Então, às vezes você pode ter uma mãe com problema de calvície e o filho não necessariamente ter a calvície. E a questão de ter o cabelo fino? Agora eu vou me usar como exemplo. Meu cabelo é muito fino, eu corro risco ou não? Não, assim, não que o cabelo fino indique que você vai ter calvície ou não. Existem outros fatores que o médico deve avaliar, como, por exemplo, dieta, histórico genético, né, antecedentes familiares, pessoais. Ele tem que levar em conta a sua dieta por conta do ferro, da proteína, dietas, pós-parto. Existem vários outros fatores que a gente tem que questionar numa consulta médica, e não necessariamente a espessura do fio de cabelo. Isso não quer dizer nada, se você vai ter queda ou não. O fio ser fino, o fio de cabelo ser fino, é uma outra característica genética herdada da sua família, mas nada tem a ver com a calvície.
Agora, doutora, cada caso tem uma característica específica, mas assim, o tratamento, ele consiste em quê, basicamente? O carequinha ali, como eu, assim, pode ter esperança de voltar a ter cabelo? Pode, assim, o tratamento é baseado na causa, né? Então você tem que determinar se é só genético, hormonal, se tem aspecto nutricional envolvido, como no caso de uma alteração do cabelo chamada eflúvio telógeno, pós-parto, diminui o ferro, o cabelo cai. Isso é um tempo curto e volta. Então, se o seu caso é genético mesmo, está relacionado com hormônios, a melhor medicação que nós prescrevemos é a finasterida, por exemplo, né, de uso exclusivo médico, prescrição médica restrita. Pode ser usado também em mulheres em alguns casos, ela não pode estar pretendendo engravidar nos próximos anos de tratamento. É a melhor medicação para essa alopécia androgenética e é um medicamento para uso contínuo. Caso pare o tratamento, o cabelo volta a cair. Tá? Além disso, existem outras substâncias tópicas, como o minoxidil, que é muito famoso, é um tratamento tópico, né, da calvície. Existem também os fatores de crescimento, que a gente enriquece as fórmulas de minoxidil com esses fatores de crescimento para estimular o crescimento desse fio de cabelo. Outras terapias também, como por exemplo a dutasterida, que é um medicamento novo, recentemente aprovado pelo FDA para tratamento da alopecia androgenética, né? A princípio era uma medicação para tratamento da hipertrofia benigna da próstata e aí observou-se que esses pacientes tinham um aumento da pilificação, aumento da produção de pelos, né? Então, por isso começou a ser usado para tratamento da alopécia. Existe o transplante capilar. Então, alguns casos em que a alopécia já está muito desenvolvida e só o transplante capilar mesmo resolve. E mesmo feito o transplante capilar, nós recomendamos ainda que seja utilizado o tratamento via oral, que é a finasterida e o minoxidil. Tá? Agora, existem no caso da mulher, às vezes nós não podemos usar a finasterida por conta da gestação, né, e etc. Existem outros medicamentos substitutos, como espironolactona, existe tratamento com LED, mas não é tão efetivo. Existem tratamentos à base de hormônios, como ciproterona, né, que é um componente do anticoncepcional. Então, para cada causa de calvície e também para homens e mulheres, existe um tratamento adequado. O correto é procurar um dermatologista para que seja feito o tratamento específico para aquele paciente. Entendi. O seu caso é diferente do dela, que é diferente do meu. Sim. São muitos tratamentos, doutora, então, muitos. Só que aí surge outro mito. Muita gente diz que alguns medicamentos contra a calvície causam impotência. Verdade ou mito? Ai, meu Deus. É parcialmente verdade, né? Assim, na verdade é mito, não causa impotência. Em alguns casos, 1,5% dos casos, ao introduzir a finasterida, o homem passa por uma fase de adaptação. Como ele inibe uma enzima que converte esse hormônio testosterona na sua forma ativa, então às vezes ele passa por um período curto de 1 mês, 2 meses no máximo, com alteração da libido. E não necessariamente impotência, são coisas diferentes. Entendi. Impotência e libido. Libido é a vontade de ter relações. Mas isso é 1% dos casos, a gente explica isso para o paciente, geralmente você consegue segurar esse paciente usando a medicação, persistindo um pouco mais, isso passa. E se restar alguma coisa, geralmente é mais aspecto psicológico, sim, por estar tomando uma medicação que existe todo esse mito sobre ela. Mas não causa impotência, é mito. Doutor, agora o estresse também causa a calvície, né? Não necessariamente a calvície, entendi, mas ele aumenta a perda de pelos. O estresse não leva você a ficar calvo, sim, ou seja, você não é uma pessoa... Não. Você pode passar ali por um período curto em que o aumento de hormônios por conta do estresse, como o cortisol, podem influir no aumento da queda, sim, mas não chega a deixar a pessoa calva, tá? O uso de bonés, bandanas também influencia Outro isso? mito, tá? É mito também. Mito também. Na verdade, é muito comum no consultório, você chega um adolescente com um bonezinho, mas não porque e falar, olha, meu cabelo começou a cair, eu trabalho numa empresa que eu uso o EPI, né, o de proteção, né, ou então
uso muito boné, sou entregador de pizza, etc. Por isso que eu tô calvo? Não, não é por isso. Muitas vezes ele coloca aquele boné também para disfarçar que ele está perdendo o cabelo. Tá? O boné, às vezes o capacete, as bandanas, elas podem estimular um pouco o desenvolvimento da dermatite seborreica, que é aquela descamação do couro cabeludo, inflamação e descamação. Mas isso não interfere na queda de cabelo. Na verdade, eles utilizam, às vezes, o boné para disfarçar uma calvície. Agora, doutora, é mito ou verdade? Muitas pessoas dizem que aqueles homens que costumam raspar a cabeça, os próximos fios nascem mais fortes. Mito. Mito também? Mito. É tudo mito, né? Mito. Vários mitos. Na verdade, assim, quando a gente raspa, inclusive quando a gente usa a gilete, né, para depilar, você corta, secciona o pelo na metade, na haste. Então, quando ele nasce grosso, porque é natural o pelo da ponta, o cabelo, a ponta ser mais fininha. Então, a aparência é que ela é mais frágil, ela é mais fina e delicada. Se você cortar esse pelo pela metade, no caso, o método depilatório faz esse corte pela metade, você corta na parte mais grossa do pelo. Aí, essa falsa impressão de que o pelo engrossou, mas ele não engrossa e não estimula a formação de um novo folículo piloso, né? Você nasce com uma determinada quantidade de folículos, que são as raízes do pelo, e à medida que vão se passando os anos, isso vai diminuindo, é natural. Passar a gilete não faz criar novos folículos. Agora, existem alimentos e bebidas que podem combater a calvície, doutor? Na verdade, assim, o cabelo ele é formado por proteína, né? Então, assim, alimentos ricos em ferros, alimentos proteicos, como a soja, carne, feijão, são alimentos que favorecem, que dão aporte nutritivo para o seu organismo formar o cabelo. Então, em alterações como o eflúvio telógeno, que não é alopecia, o eflúvio telógeno é uma queda programada do cabelo, dura ali de 2 a 4 meses no máximo. Quando você aumenta o aporte desses nutrientes, a queda do cabelo diminui, entendeu? Mas esse eflúvio telógeno não evolui para calvície, tá? É uma outra entidade. Tá? Então, nesses casos, a alimentação favorece, sim, a diminuição da queda. Bom? Tá certo. Ótimo. Doutora Magali, obrigado. Prazer. Por participar aqui mais uma vez com a gente, esclarecendo dúvidas. Obrigada. Obrigada, doutora. Até uma próxima. Bom dia. Maravilha.